Falar sobre o professor José Herculano Pires não é, para mim, apenas falar de um grande homem, de um grande nome do Espiritismo. É falar de alguém cuja presença eu não lembro conscientemente, mas cuja influência esteve, de certa forma, presente desde o começo da minha vida. Mesmo sem lembranças diretas, a história dele se entrelaça com a da minha família. Herculano Pires foi um filósofo, jornalista, tradutor e um dos maiores estudiosos da obra de Allan Kardec no Brasil. Para muitos, ele é chamado de o maior filósofo espírita brasileiro e, em alguns contextos, até como o principal intérprete da obra de Kardec em língua portuguesa. Mas, mais do que títulos, o que marcava o professor Herculano era a profundidade com que ele tratava o espiritismo. Ele não via a doutrina como algo místico, superficial ou emocional, mas como um sistema filosófico sério, racional e profundamente coerente. Ele defendia que o espiritismo precisava ser estudado com rigor e não adaptado para agradar ou facilitar. Na minha história pessoal, o professor Herculano está presente de uma forma muito particular. Meus pais, Wilson Fragoso e Ana Maria Silveira, foram cofundadores do Grupo Espírita Caibar Schutel, aqui em São Paulo. E o que hoje é um grupo estruturado começou de uma forma muito simples. Reuniões de amigos na própria casa do professor Herculano. Ou seja, esse ambiente de estudo, convivência e troca não era formal. Era vivo, era próximo, era humano. Eu cresci frequentando a casa da Dona Virgínia, esposa do professor Herculano, e depois sua viúva. A Dona Virgínia foi para mim uma figura muito importante. Eu convivi com ela como quem convive com uma avó. E ali naquela casa, o espiritismo não era só teoria, era convivência, era conversa, era presença. Ela continuou depois do desencarne do professor, mantendo o trabalho, recebendo pessoas, conversando, orientando e também se aprofundando cada vez mais na doutrina kardecista. Eu cresci junto com os filhos e netos da família. Aos filhos eu chamo de tios até hoje, não é? E aos netos de primos. O professor Herculano também ficou conhecido por uma postura muito firme em relação à defesa da obra de Kardec. Houve um período em que surgiram movimentos dentro do meio espírita propondo simplificações e adaptações dos textos kardecianos. E ele, junto com Dona Virgínia, se posicionou contra isso de forma muito clara. Para ele, mexer na linguagem da obra, alterar termos ou facilitar o conteúdo não era uma evolução, era uma descaracterização da doutrina. Esse posicionamento naturalmente gerou conflitos e eles chegaram a enfrentar oposição dentro de ambientes institucionais como a Federação Espírita, por exemplo. Agora, um ponto interessante é que, apesar dessas divergências institucionais, a relação, por exemplo, com Chico Xavier sempre foi, ao que se sabe, muito respeitosa e construtiva. Existem relatos de que Chico consultava o professor Herculano para a revisão de conteúdos e reflexões, o que mostra o reconhecimento que ele tinha de sua formação intelectual. Ou seja, além das divergências humanas naturais, havia também muito respeito verdadeiro entre nomes expoentes do espiritismo no Brasil. Eu não posso dizer que convivi com o professor Herculano de forma consciente, mas
posso dizer que cresci dentro de um ambiente profundamente marcado pela presença dele. E talvez isso seja, no fim das contas, o mais importante. Porque, além dos livros, das ideias e das discussões, o legado dele também está nas pessoas que ele formou, nos grupos que ele ajudou a construir e nas histórias que seguem sendo contadas. Falar sobre o professor Herculano, para mim, é falar de um espiritismo sério, fiel, racional, mas também profundamente humano. Se você se interessa pela obra de Kardec e pela história do espiritismo no Brasil, se inscreve no canal. Aqui a proposta é estudar, entender e refletir com respeito à doutrina e sem sensacionalismo. E se você conheceu ou ouviu falar ou tem alguma lembrança relacionada ao professor Herculano, deixa nos comentários. Vai ser muito bom ampliar essa memória coletiva.